Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Coelho, sou juiz federal aqui no Ceará e fui convidado pela Rejuf para participar de uma live do Café com Arte, que é um programa cultural que a associação faz, mostrando um pouco as habilidades além do direito que os juízes federais têm. Então é um prazer enorme, eu que, modéstia à parte, já fiz parte da história da associação, já fui diretor há muito tempo, já fui presidente também durante o mandato, então é uma honra para mim participar. Eu já assisti claramente os outros trabalhos dos colegas anteriores, né? O Chiquinho, o Vladimir, Taline, o Ivan, e todos eles fizeram um trabalho brilhante, então certamente eu tenho um desafio enorme de segui-los, né, nesse caminho. Então, vejam, minha live, né, eu tenho uma séria dificuldade, vou ser sincero com vocês, porque eu realmente não, nesse caso especificamente, o objetivo da live não é propriamente a gente falar sobre a arte em tese, nem muito menos falar sobre a relação do direito com a arte, que é um tema de profundidade, de grande interesse. Para isso eu remeto a todos, né, para as diversas obras que tem sobre o tema. Inclusive recebi há pouco um artigo extremamente interessante do Dr. Rogério Fialho a respeito do tema, de uma profundidade ímpar. Então, nesses casos, não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é um objetivo difícil, né? Que é mostrar para vocês um pouco do trabalho que eu faço, né? Como pintor, como desenhista, enfim. E é algo que eu nunca fiz antes, porque eu, de fato, normalmente vinha... sempre fiz isso, né? Desde pequeno, enfim, e quem me conhece mais de perto, ou pelo menos para quem já sentou do lado ali quando eu estou numa palestra mais longa, menos assim interessante, digamos, já percebe que eu fico geralmente ali rabiscando alguma coisa no papel, né? E nesse contexto eu sempre mantive isso de uma forma um pouco mais privada, nunca tive muita chance de divulgação, nem na verdade muita vontade de divulgar. Mas depois de um tempo que eu voltei e retomei mais a fundo, né, fazer esse trabalho, comecei a mostrar, porque enfim, uma obra tem que ser mostrada, né, não pode ser feita para ser guardada. E eu acho que tudo tem a sua hora, né? Então, embora eu já esteja nos 40, né? Não é tarde para começar a mostrar esse trabalho diferente que eu faço aí, que talvez alguns não conheçam. Bom, então, eu sempre tenho contato com muitos colegas, todos da Rejuf, enfim, e o pessoal é muito ligado à literatura, né? Muitos poetas, muitos escritores de obras de ficção, de contos, enfim. E eu realmente, embora goste, aprecie, faça tudo isso, eu sempre segui para a pintura, para as artes plásticas, né? E aí eu já começo citando aqui o Leonardo da Vinci, né? Que ele dizia que a pintura é a poesia que se vê, né? Então, e a poesia é uma pintura que se sente, né? Então, na verdade, eu faço poesia de outra forma, né? Faço uma poesia por vias da pintura, do desenho. E é uma forma muito, muito boa, né? É preciso a gente ter essa busca pelo etéreo, pelo diferente. E, veja, a arte existe, né, porque a vida não é bastante. Tem aquela frase do Ferreira Goulart que meu amigo Najib, vez por outra, fala, outro poeta, né? A arte existe porque a vida não é suficiente. Então a gente precisa buscar aí, dentro da nossa realidade, algumas atividades. Eu peço desculpa antecipadamente por algum defeito aqui na transmissão. Eu já dei algumas aulas ao vivo e tudo, faço isso cotidianamente, mas live no Instagram é a primeira vez. Então, se eu tiver alguma dificuldade aí, vocês me desculpem, né? Porque ainda é amadorismo da minha parte, né?
Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, né? É uma frase do Picasso. Todos os meninos nascem artistas. O problema é seguir sendo artista quando cresce. Então, a pergunta não é quando você começou, né, a fazer arte ou desenhar. A pergunta que se deve fazer para as pessoas é assim, quando você parou, né? Porque todo mundo começa. Então, a pergunta que a gente faz para as pessoas, quando é que você parou de desenhar? Quando é que você parou de pintar? Porque a gente sempre pinta desde pequeno. Então, desde que eu era desse tamanho aqui, isso é um autorretrato, né? Quando eu era, tinha uns 6, 7 anos, mas eu fiz mais recentemente, não era nessa época. Eu já trazia um monte de caderninhos, enfim, de papéis, canetas, como toda criança faz, né? Então, eu trago aqui para vocês, para mostrar para vocês aí um pouquinho disso. Eu ainda tenho algumas coisas guardadas aí, né? Então, é uma coisa muito simples, um papelzinho simples, canetinha que as crianças têm, enfim, são as coisas que a gente faz quando é criança. Então, o segredo é, como eu disse, não parar de desenhar, né? Tá aí, já mais ainda também, já um pouquinho mais velho, eu já tinha por volta de uns 12, 13, 14 anos nessas aí, mas você vê que ainda é uma coisa muito ali com materiais que são materiais normais, lápis de cor, enfim, questões que a gente usa frequentemente. E depois é que eu fui, né, ao longo do tempo, sofisticando um pouco os materiais que eu uso. E veja, eu nunca tive educação formal nisso, né? Foi muito mais pelo empirismo, pela questão de tentativa e erro, de observação e tal. Para não dizer que eu nunca tive uma aula, eu já tive aula quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu tive uma aula de artes e era fantástico, né? Mas foi um período muito curto, ali 6, 7 meses, então não conto isso como educação formal, coisa que eu absolutamente não me orgulho, né? Acho que o importante é que a gente vá buscar. Então eu fui atrás de leitura, de livros, de técnicas, de materiais, né? E nesse contexto que eu vou usando ultimamente esses vários tipos de técnicas, que não são técnicas, como eu disse, puras. Eu acho que se tiver alguém aqui que seja da área de direito, da área de artes mesmo, um profissional maior conhecedor, deve achar um absurdo, porque eu misturo as coisas, né? Eu uso às vezes pastel com caneta, enfim, então não tem um purismo, né? E isso eu vou fazendo na base da tentativa e erro, do que eu acho bacana, enfim, sem compromisso. E exatamente para isso que serve a minha arte, né? Para relaxar, para descansar, para entrar no que a gente chama de flow, né? Eu fico ali naquele momento, ponho uma música, né? E vou, e não gosto muito de me prender, técnica mista, o Chiquinho que está dizendo aqui. Exatamente, é uma, como a gente chama em direito, né? É uma teoria mista, né? Aqui é uma técnica mista, né? Sui generis, como diria um professor meu. E nesse contexto eu vou usando o que me aparece, né? Hoje em dia eu uso muito, no começo sempre a gente usa um material mais simples, né? Porque é o que tem à mão, é a caneta, o lápis de cor, essas coisas. Com o tempo eu venho usando muito ultimamente óleo pastel seco, em algumas técnicas, outras eu uso mais alguma coisa de acrílico, canetas Posca de acrílico também, enfim. E o material base também varia muito, né? Vai do papel a canvas, né? Agora, uma coisa que eu não consigo fazer de jeito nenhum é pintar a canvas montada. Não consigo colocar a canvas assim naquele cavalete. Eu não sei. Eu acho que tá por isso, pela falta de, né? Pela minha falta de treino específico. Eu não sei fazer isso, então eu sempre faço as coisas ainda muito na mesa, né? E com isso é que eu vou fazendo. Veja, todo artista é um pouco olha para si mesmo, né? Aí tem uma tela e tem algumas influências aí, Van Gogh, Norman Rockwell, Frida Kahlo, um pouco menos para mim, mas são artistas que sempre buscam a sua identificação com base no autorretrato. É uma coisa meio egocêntrica, né? Mas é porque a gente se vê no espelho toda hora. Então, acaba sendo uma referência enfim, de visão mesmo.
Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu fiz sobre mim mesmo, né? Rapidamente, para não dizer que eu sou vaidoso. Aqui quando os primeiros, né, em termos etários, aqui quando eu era pequenininho, esse colorido já foi uma obra bem mais recente, que eu dei de presente para minha mãe, de Dia das Crianças. Eu sigo fazendo algumas outras obras de autorretrato, enfim, e eu fiz, esse aqui é um relativamente mais recente, né? Esse aqui é um pequeno, ele está aqui, eu acho, em algum lugar por aqui ele está, não sei, enfim, aqui. Esse aqui eu vou mostrar aqui ao vivo também para vocês darem uma olhada, né? Esse aqui claramente vocês veem que é baseado nos autorretratos de Van Gogh, mas eu tive cuidado aqui para não entrar no surto, né? Não cortar a orelha e não fazer nada, mas a ideia aqui, pelo menos do background, da tela, da estratégia de pintura, exatamente, o céu aqui é baseado no Van Gogh, né? E o objetivo foi mais ou menos quando eu estava vendo eu chamo esse autorretrato de um míope, né? Porque eu estou olhando assim para mim mesmo e fico meio míope, então é o míope o nome dessa tela. E o último que eu fiz, que foi agora mais recente, no papel, enfim, numa coisa mais temática, digamos assim, foi esse, né? Que esse aqui é o da pandemia, né? Esse aqui foi o que eu fiz ultimamente, porque realmente foi uma hora que eu me olhei no espelho e vi a situação, né? Barba para fazer, cabelo arrepiado e a máscara, né? Enfim, é isso que a gente faz quando a gente aproveita o tempo da quarentena, né? Minha querida irmã entrou aqui cobrando uma tela que ela me pediu no dia do casamento dela. Ela já tem uns vários anos de casado, não vou dizer quantos, mas eu acho que eu sou realmente muito ruim de encomenda, né? Eu acho que talvez por isso, né? Por essa questão da liberdade do momento que eu tenho para fazer a tela, eu vou ali meio que do que me mostra ali mais adequado naquele momento. Então eu tenho alguma dificuldade. Eu vou tirar essa tela aqui porque realmente ninguém merece ficar olhando para mim durante muito tempo. Então vai muito da minha inspiração, do momento, enfim, né? As coisas vão variando de acordo com do que o momento se apresenta. Eu tenho aqui para mostrar para vocês também uma inspiração que é muito frequente, né? Que é as crianças da minha vida, né? Aqui é a minha filha, a Maria Júlia. Esse aqui é um trabalho, esse verdinho aqui é um trabalho aquarela em papel, já maior, tá lá no quarto dela, um 40 por 40, 50 por 50, não lembro, bem grande esse. E esse pequenininho é uma telinha, que foi uma das primeiras que eu fiz depois dessa retomada, que eu comecei a trabalhar com uma forma mais sistemática, mais organizada, né? Esse aqui é o do Rafa esse pequenininho, meu filho o Rafa. Esse pequenininho também é uma telinha, também está lá no quarto dele. Esse maior, que é o que eu chamo livro aberto em papel, que são ele e a irmã, e um livro branco, né? É um livro em branco mesmo, para mostrar justamente a vida que eles têm pela frente, né? E esse aqui é meu afilhado, Raulzinho, que eu fiz em homenagem a ele, que é ele como Pequeno Príncipe, né? E aí ele manda aqui um beijo pro Dindo, como ele me chama, e uma fotinha do Pequeno Príncipe, que uma foto que eu tirei dele e que eu adaptei para o Pequeno Príncipe. Uma referência muito grande, você já deve ter percebido pelo que eu mostrei aqui, é da figura humana, né? Eu não sou de fazer paisagens, eu não sou de fazer coisas assim, objetos, prédios, enfim. Teve um tempo que eu comecei, na adolescência, eu gostava de fazer carro, né? Eu fazia muitos carros, até hoje eu ainda faço alguns, automóveis e tal. Mas não é o meu forte. O meu forte realmente, como vocês devem ter percebido, é a figura humana. É o que me atrai bastante. E hoje em dia eu pego as referências muito de alguma fotografia que eu vejo, fotografia antiga, ou fotografia moderna, alguma coisa do jornal. E hoje a gente tem câmera sempre disponível, né? A gente tem a câmera na mão. Então eu acabo às vezes tirando uma foto de um sujeito que está passando na rua, né? Ali o centro da cidade de Fortaleza é um local muito propício para isso, né?
porque tem as figuras humanas que aparecem lá, são as figuras de mostrar. Eu vou seguindo, né, aqui, mostrando um pouco do trabalho. Esses aqui são alguns portretos que eu faço de pessoas da minha família, né? Também esse do canto superior da minha sobrinha, que eu dei para ela quando eu fiz, quando ela se formou em medicina. E esses abaixo são os meus antepassados, a minha avó, a minha outra avó, meu avô, meus pais, né? Tenho aqui meu outro avô, que é o Júlio Coelho, mas eu estou sem a obra aqui, porque a obra está na justiça, e eu infelizmente não estou tendo acesso à minha sala, né? A imagem que eu fiz do Júlio Coelho, que é o meu avô que me deu o nome. Então, é uma busca que eu faço sempre nisso. E vocês podem perceber que aqui em todos esses aqui, por exemplo, fora esse dos meus pais, que é um pouco maior, que eu dei de presente para minha irmã, para ela não falar que eu não dou nada nenhuma para ela, tá aqui essa dela. Esses aqui são feitos em papel, né? Eu tenho esse da minha avó, eu ainda tenho aqui. E vocês podem ver que é um papel pequeno, não é nada muito grande, porque justamente é uma forma de começar e terminar ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar as coisas inacabadas. Então esse aqui, por exemplo, é um pequenininho, olha, é o tamanho de um papel A4, né? Um papel diferente, né? Papel mais grossinho, com maior gramatura, para não haver a perda da tinta atrás. E esse aqui realmente é uma técnica mista, né? Tem do lápis de cor, é um lápis de cor diferente que eu uso, um lápis que chama lápis pastel. Tem o marker, né? Que é o Copic marker, que é como se fosse um marcador de texto um pouco mais diferente. Enfim, esse aqui é o ao vivo do que está aí na tela. Por isso que eu fiz esses slides, justamente para mostrar um pouco mais de detalhe, porque assim, com essa câmerazinha pequena não fica tão bacana, né? Bom, eu continuo aqui mostrando um pouco do trabalho que eu faço para vocês, e como eu disse, as inspirações são várias, né? Pessoas que eu vejo, pessoas da minha família. E veja, essas aqui todas eu fiz sem encomenda, né? Porque às vezes quando eu tenho encomenda eu fico na pressão. Eu não consigo render, é impressionante, né? Mas enfim, além desses temas, né? Tem alguns temas também que eu frequento muito, que é às vezes a música, né? Por exemplo, esses aqui tem vários, mas deixa eu ver se eu tenho aqui um específico da música, né? Esse de cima, o Miles Davis, né? Esse aqui eu dei de presente para um amigo que é fã dos Miles Davis e acabei fazendo e me lembrando dele e dei de presente para ele. E esse é o Raul, né? Raul Seixas, também um pequenininho, A4. A maioria das coisas, como eu disse, que eu faço são menores, porque eu gosto de sentar, começar a fazer e terminar, né? E meu tempo, como a gente sabe, o tempo da gente é muito curto, né? Além do trabalho, tem a aula que eu dou, tem 3 filhos, tem minha mulher, tem todo o contexto do que eu faço, né? E isso é feito às vezes no fim de semana. A maioria das vezes no fim de semana eu acordo mais cedo, ponho minhas coisas lá fora, até a casa acordar eu tenho uma certa tranquilidade para fazer, né? É mais ou menos isso aqui a minha mesa de trabalho normal, né? Esse aqui é o processo de trabalho, é mais ou menos esse, né? Eu pego algumas referências, vou fazendo no papel, às vezes com base num desenho mesmo, a lápis, né? Que é o começo de tudo. Aqui também tem outro modelo de processo de trabalho, que é assim, né? Esse aqui também é um sertanejo. Eu já vou falar dos sertanejos, estamos cobrando aqui. O sertanejo é o mais frequente que eu faço, mas eu vou tratar isso um pouco mais à frente, né? Então o processo de trabalho é esse, né? Geralmente começa com um desenho feito, para depois ser explorado as questões do fundo, as questões de cores e tal.
como mostra aqui justamente o tipo de... essa imagem aqui mostra mais ou menos o processo de produção, né? Esse aqui, aquele Raul Seixas que eu mostrei para vocês, que está ali, né? Que é esse aqui, ó. Ele está nessa foto aqui sendo feito, né? Com os... E vez por outra eu tiro esses passo a passo, até mesmo para eu acompanhar, né? O Chiquinho está me fazendo aqui uma provocação, que é uma provocação que sempre me aparece, né? Que é os desenhos da minha mulher. Veja, eu ainda não cheguei no ponto de perfeição ainda, né? Para atingir o nível de conseguir retratá-la, né? Eu ainda estou me especializando, me elaborando aqui com as técnicas para chegar na obra-prima. Então, para dizer que eu nunca fiz a minha esposa, para quem me conhece há mais tempo, né? Eu fui no convite de casamento eu fiz o convite de casamento e tinha um desenho meu e dela. Então, não é que seja algo inédito, né? Eu já fiz. Eu estou aqui respondendo às suas provocações. Chiquinho, você é meu amigo primeiro, viu? Não é primeiro amigo dela, não. Só queria te dizer isso. Ela está aqui rindo, apareceu aqui rindo. Bom, então, eu até desconcentrei agora com essa história aí, né? Então, enfim, as inspirações são várias, né? E o processo de trabalho é assim, começa do começo, né? Aqui tem um exemplo de um passo a passo também de um sertanejo, mais uma vez, né? Que é o meu forte. Esse sertanejo está aqui também, tamanho A4, né? Eu não vou achar ele aqui agora, mas ele está por aqui, em algum lugar está aqui ele. Então, vai mostrando mais ou menos como é o passo a passo, né? Esses aqui são, olha, veja, são pequenos, né? Com um papel um pouco mais, eu ponho depois um verniz e ele fica com as cores protegidas contra e algum brilho também ele tem, né? Esses são os meus sertanejos de luta. Como eu disse, estava lendo que o artigo que o Dr. Rogério Fialho me mandou gentilmente sobre direito e arte, de uma profundidade teórica imensa, né? E repito, não é o que eu vou tratar aqui, eu estou sendo bem egocêntrico, estou falando de mim mesmo só. Mas eu percebi, e o texto dele fala muito sobre direito e arte, e fala sobre as referências artísticas do Tribunal Regional Federal, explicando cada obra, explicando a polêmica sobre o crucifixo, ou o suposto crucifixo que tem no pleno, enfim, vários detalhes artísticos de obras que tem lá no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com prédio de grande beleza, inclusive com grandes obras de arte de pernambucanos e tudo mais. Mas eu percebi, ao ler isso, que eu tenho pouca referência jurídica na minha obra, né? Eu não faço juristas, eu não faço temes, eu tenho pouca coisa mesmo. Mas uma coisa que eu tenho com muita frequência é justamente a referência do nosso jurisdicionado, né? Eu vivo muito isso ao ver as partes que nos procuram, né? Principalmente nessas demandas de natureza previdenciária, que são as que eu lido ultimamente, né? Há algum tempo já. Então, essa vivência com o sertanejo, né? com o nordestino, com as pessoas do povo, são realmente um grande modelo de inspiração que eu tenho, né? A beleza da simplicidade, a beleza do povo nordestino, que não é uma beleza clássica, né? Não é uma beleza grega, é uma beleza da rusticidade, é uma beleza da pele castigada pelo sol, né? E isso realmente vai me levando como inspiração muito forte. Então, como eu disse, a grande parte da minha obra, né, é de sertanejos, pessoas do Nordeste, pessoas, enfim, que tem essa rusticidade do nordestino, né? Nesses aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, né, tem vários de vários tamanhos aqui, eles parecem todos iguais, mas, por exemplo,
esse azul, esse aqui já é um quadro bem maior, né? Esse é um quadro já de maior dimensão, né? Também já feito aqui há um ano e pouco mais ou menos, que é esse que está no centro aí tá no centro da tela, né? Esse que está no canto inferior esquerdo é uma história boa, né? Essa é a história de uma promessa que eu fiz, o sertanejo colorido aí de baixo, esse aí é do Dr. Eduardo Vilar, nosso colega para ser diretor do foro. Eu falando com ele que ele seria um bom nome para ser diretor do foro e que ele tinha um momento importante para ele, que ele poderia ser diretor do foro. Eu disse, tudo bem, eu vou topar entrar nessa aventura, mas eu quero que você me dê um quadro de presente. Então esse aí de baixo foi o presente que eu dei para o Dr. Eduardo Vilar, e eu agradeço a ele também, porque como eu tinha uma responsabilidade aí no caso, né, de fazer uma coisa maior, uma coisa na tela, foi nesse momento que eu tive que parar para começar a fazer, né, e desenvolver novamente as técnicas. Eu tenho uma aqui também de sertanejo que eu vou mostrar para vocês, que é da minha linha Van Gogh, digamos assim, que esse você já deve conhecer porque saiu na live aí, na divulgação da Rejuf, né? Do dia do nordestino. Esse e o irmão dele, esse aqui é o Vicente, né? Eu chamo de Vicente porque é justamente baseado no Van Gogh, né? E então esse aqui é o Vicente, e esse aqui é o Theo, o irmão dele, né? Que é o outro sertanejo também baseado em Van Gogh. Um amigo meu me disse que a vantagem de você pintar é que você economiza na decoração da casa, né? Então realmente esses dois aqui já fazem parte da minha decoração da casa, e eu uso com frequência, né, para isso. Outras inspirações nordestinas são essas aqui, por exemplo, essa baiana que eu apareço segurando aqui com a foto com a cara meio de sem graça, porque eu estava meio sem graça a gente nessa foto, né, com vergonha. Essa aqui foi também dada de presente para uma grande amiga nossa. A baiana aí de baixo, né, que é a ousada aí, ela hoje está na Bahia, né? Eu fiz, e felizmente ela voltou para casa, foi para Bahia, né? Tá lá na Bahia. E esse outro sertanejo também tá aqui, que é outro já maior, né? Esse aqui, ó, é um quadro já maior, né? 50 por 50 também, já que tá aqui. Enfim. Alguém me perguntou aí de dicas para começar a desenhar. Olha, eu sinceramente eu não sei dizer, porque eu nunca parei, né? Como eu disse, eu nunca parei, então eu não sei como você começa, né? Desde que eu nasci eu desenho, então eu não comecei, né? Eu nunca parei. Mas assim, eu acho que qualquer atividade artística é primeiro basear na ideia de você se propor a fazer, né? Não se exigir demais também, né? A gente vai se aprimorando com o tempo. Claro que existe uma questão do talento específico, de um pendor que você tem. Isso existe, não pode se negar, né? Mas tudo é uma questão de horas investidas, né? De quanto mais tempo a gente vai destinando aquilo e o prazer que aquilo lhe dá. Enfim, e a arte também é uma coisa muito subjetiva, não há uma arte boa, uma arte ruim. Existe uma arte e existe a beleza que você vê nessa arte. Não há uma objetividade na arte, né? Então, do abstrato, você pega o Basquiat, você pega... Ali, eu já vi gente dizendo que aquilo parece um desenho infantil, e parece mesmo, mas é um dos maiores artistas e dos mais valiosos que nós temos na arte moderna, né? Jason Pollock é um emaranhado de manchas, né? Agora um emaranhado de manchas com alguma lógica da ilogicidade. Enfim, a arte é uma coisa diferente. Então alguém pode olhar o que eu faço e dizer, mas isso é muito infantil, é uma coisa assim meio... Bom, paciência, não é obrigado a gostar, né? Eu particularmente faço porque eu me sinto bem fazendo.
E a arte é assim, a arte é isso, né? A arte, para voltar para o direito aqui, né? Por isso que a arte é tão complicado do ponto de vista para nossos amigos tributaristas e penalistas aqui, é tão complicado do ponto de vista de lavagem de dinheiro, né? Porque como é que você vai dizer qual é o valor do quadro, né? Qual é o valor que aquilo tem, o valor inerente? O valor inerente tem, assim, da tinta, das horas, se você for pensar, das horas de trabalho que o pintor tem, né? Do material, que hoje cada vez mais caro, porque, enfim, o que é bom realmente é tudo importado, né? E esses sommelier, essas coisas que eu uso estão cada vez mais proibitivos. Eu estou até tentando economizar aqui no uso para ver se eu não gasto tudo antes de uma potencial volta do dólar, né? Enfim, e até nesse ponto, né, queria mostrar aqui para vocês alguns que são feitos só no nanquim, né? Esses aqui são de uma série que eu fiz de crianças, acho que não está aqui mas esse aqui é só nanquim, né? É só de papel com nanquim, sem maiores tintas, mas esse aqui é uma série de crianças que eu vim fazendo justamente porque são trabalhos que são mais rápidos de serem feitos, né? Mas ao mesmo tempo tem uma beleza que me toca, né? Esse aqui é o favorito da minha mulher, que é uma meninazinha, também está na decoração da casa, né? A minha mulher é a minha maior crítica. Ela tem uns que eu adoro, ela não gosta, e tem outros que eu acho ok, ela acha muito boa. Então é interessante essa crítica interna de casa. Eu acho que é por isso que eu ainda me bloqueio quando eu vou tentar fazer alguma coisa dela, né? Mas enfim, tem várias, eu vou buscando, portanto, várias formas de fazer, e não tem uma regra certa, não tem um momento certo de fazer. Tem, às vezes, momentos em que eu estou muito produtivo, outros que eu não estou. Se vocês forem olhar o que eu tenho aqui, tem muita coisa recente. Eu tenho alguns momentos de vazio aí, porque são momentos em que era inviável, né? Eu lembro, uma vez a gente estava com 2 filhos pequenos, bebezinhos, eu cheguei para minha mulher e disse assim, faz muito tempo que eu não pinto. Ela olhou para mim e disse, realmente não está na hora de você pintar não, está na hora de você cuidar das crianças, né? Então, agora a gente está com vai nos momentos, né? Na hora do doutoramento, obviamente, eu tenho que deixar tudo para lá, na hora do concurso, quando a justiça aperta mais, as coisas ficam em segundo plano. Mas é necessário, né? Como diz, a vida não é suficiente. A gente precisa disso para viver. Então, como eu disse, o sertanejo, o sertão, né, é brabiço mesmo, meu amigo Marco Bruno. Você sabe como é que é. Mulher nordestina também é negócio, né? A presidência da Rejuf, que me custou muito tempo, alguns cabelos e nada de obras, né? Então, o sertanejo, como eu disse, é um momento muito de inspiração. Aqui tem outros, né? Esses aqui também são alguns que estão por aqui, eu acho. Né? Essa aqui esse aqui, né? Esse aqui é um 30x30, mais ou menos. E você vê que eu procuro buscar os detalhes, né? A cadeirinha de macarrão que é usada aqui, a flor do sertanejo, o homem com flor, esse aqui, né? Botar um chinelo havaiana, enfim. São as coisas que o detalhe mostra, né? E o Ariano Suassuna também, que é além de ser um nordestino com cara de nordestino, ele representa muito a nordestinidade. Esse também é outro que está na mão de um amigo, que foi uma promessa, né? Eu dei de presente. Esse outro sertanejo aí, que é um pouquinho diferente, porque ele é feito mais com as pinceladas mais soltas, uma coisa mais sem compromisso, que acabou ficando legal. Achei que ficou interessante. E umas coisas maiores que eu faço, né, são também, como eu disse, baseados na música. Esse aqui, por exemplo, já mostrei. Esse aqui, por exemplo, né, mostra o passo a passo também do tocador de pife, né, como a gente chama. Não é o tocador de pífano, mas é o tocador de pife. E aí, nesse caso, por exemplo, o que muda muito, que vocês já devem ter notado, é o pano de fundo, né?
Aqui nesse pano de fundo eu busco uma coisa mais naif, uma coisa mais simples, porque é o espírito do que eu queria mostrar. Então esse aqui é esse, né? Tá terminado aqui ele, ó. Também maior, 50x50. E ele tem um irmãozinho também, que eu já tinha feito antes, na verdade, que é esse tocador de pife aqui, ó. Acho que ele está aqui também no passo a passo. Se eu achar aqui, ele aparece já. Bom, enfim. Também um tocador de pife. São dois mais ou menos do mesmo tamanho. É outra coisa que eu tenho dificuldade, né? De fazer uma coisa com uma certa lógica, né? Às vezes eu faço coisas do tamanho doido, negócio maior, menor. E aí eu estou tentando, pelo menos, de alguma forma, me disciplinar nesse contexto, até para ter uma viabilidade, eventualmente, de vender as obras e tal, porque você tem ali um tamanho mais ou menos, um tamanho padrão, né, das telas e tal. Bom, além dos sertanejos, né, eu também gosto de fazer as sertanejas, né? A figura feminina também é bem presente, né? Essas aqui também são todas baseadas em sertanejos, em pessoas que eu vi na rua, né? Enfim, uma dessas aqui eu chamo de pensão, porque é uma parte de um processo em que a pessoa pedia pensão. Eu achei assim de uma visão tão bonita, uma senhora tão bonita, tão sofrida. Você via que é uma pessoa sofrida pelo tempo, pelo sol, mas ainda com uma beleza incrível, né? E essas outras aqui também, essa daqui tá toda arrumada para foto, né? Que é um pequenininho, 30x30. Esse aqui é uma senhora arrumadinha para foto aqui, com flor no cabelo, com colar de pérola falsa, né? Porque ela não tem condição de comprar uma pérola falsa, verdadeira. Enfim, essa daqui que estava brava comigo, eu acho que eu mostro aí para vocês também. Ela está aqui, ó. E aí vocês veem que muda muito enfim, o contexto do que está por trás, né? Do background. Muitas vezes eu pego e vou buscar inspiração nos artistas plásticos de arte abstrata, né? Então eu costumo não fazer, é raro eu fazer o ambiente, assim, eu não tenho muita paciência para fazer o ambiente que as pessoas estão. Algum outro eu faço, mas a maioria eu coloco eu me interessa a figura humana e eu coloco sempre no abstrato. E aí eu vou buscar influência. Tem muita influência de um colorista chamado Paul Klee, né, que é um alemão, do Robert Delaunay, que tem essas telas assim, com esses grafismos redondos, que eu acho bastante interessantes. Então são alguns dos exemplos do que eu uso. Aqui atrás, né, não sei se dá para ver, se eu tirar aqui a tela, eu tenho alguns trabalhos que são feitos só com grafismos. Esses aqui, ó, esses de cima, né, estão aqui embaixo estão atrás aqui de mim, ó, não sei se vocês conseguem ver, né? Eles são feitos com acrílico, né? E esses grafismos atrás se devem muito às minhas idas a Brasília, eu acho, porque é muita inspiração no Atos Bucão, né? Naquelas coisas que eles têm lá em Brasília de arte moderna, abstrata, né? Então, aqui são sertanejos, e aqui a linha é toda de avós com netos, né? Ou pais com os filhos no braço. Eu tenho 3 desses aí. E esses grafismos que ficam por trás são grafismos desse sentido. Esse de baixo também é outra inspiração baiana, né? Que é o Jorge Amado. Tá pequenininho, ele também não está aqui. Esse aqui também é da minha sala, já está com a moldura da minha sala também, né? Esse aqui já é uma aquarela, né? São vários estilos. Bom, me perguntaram se eu tiro. Na verdade, veja, às vezes o rosto do que eu faço não é um rosto só.
às vezes são alguns, porque tem o nariz de um, o olho do outro, enfim, isso varia muito. Algumas vezes também eu vou atrás de fotografias, né? Procuro fotografias em banco de dados, em fotografias históricas, eu vou buscar referências em fotografias, sim, com certeza. E outras vezes vem da minha cabeça, mas assim, do nada. Às vezes eu fiz há um tempo, que eu até postei na internet, que era um senhor de máscara, né? No auge da quarentena. Eu fiz lá porque eu tinha que sair, tive que sair, eu vi tanta gente na rua, idosos, sem máscara e tudo. E alguém me perguntou, acho que foi o Ricardo Mandarino, meu grande amigo, me perguntou quem é? Eu digo, não sei. É um senhor que tem que estar de máscara, ele tem que ficar em casa. É algo que me veio aqui como inspiração, né? Bom, outras coisas que eu faço, né, também são algumas coisas que a gente chama de hagiografia ou radiografia, né, que são as imagens religiosas. São poucas, é verdade, mas algumas eu já fiz, né? Estou trabalhando aí num São Francisco, tenho aqui alguma coisa feita. Esse aqui, que é uma Nossa Senhora Aparecida, um pouco estilizada, mas é Nossa Senhora Aparecida, que está aqui na porta da minha casa, essa que eu estou trabalhando em cima. Esse de baixo é um São Francisco, que eu acho que está por aqui, é um São Francisco pequeno, que foi assim, inspirado como se fosse um frontispício, né, de um livro antigo, uma coisa medieval. A ideia foi essa, né? Então, se eu achar ele aqui, ele não está muito visível aí na fotografia, mas ele deve estar por aqui em algum lugar. Bom, se não tiver, paciência, eu achei. Esse aqui, né? Esse é um frontispício, como se fosse um frontispício de um livro medieval. Também é de São Francisco de Assis. E o último que eu estou fazendo agora, que ainda não terminei, que também minha mulher me cobra, minha grande crítica e incentivadora de arte é a Milena, é um Sagrado Coração de Jesus, que está aqui atrás, ó, ele ainda está todo aberto, ó, como o original é assim, ele vem solto, né, sem o chassis ainda, porque ainda vou trabalhar nele. E nesses casos, tanto no caso de Nossa Senhora, quanto nesse caso do Sagrado Coração de Jesus, que está aqui, né, eles têm uma influência muito grande na parte de cores e de estrutura da Tarsila do Amaral, né? Eu vi um quadro chamado... Tem dois quadros dela, né? A Religião Brasileira e o Sagrado Coração de Jesus. Então, nesses dois quadros, os elementos florais e as cores são muito baseadas na ideia da Tarsila do Amaral, né? Esse do São Francisco não. E eu estou trabalhando no outro São Francisco, que é um São Francisco maior, que é um São Francisco de aquarela, que ainda não está apresentável, não. Ainda vai ser apresentado, ó. O que mais? Para não cansá-los tanto, né? Mostrar aqui algumas coisas a mais. Esse aqui é uma das obras também que eu fiz, essa próxima que eu vou mostrar para vocês. São dois cearenses ilustres, né? Eu comecei a fazer uma série dos cearenses, parei nos dois, né? Ainda não fiz os outros, né? Só os humoristas, aí o Chico Anísio e o Renato Aragão. E essa de trás tá na Juf. Essa eu dei de presente para a Juf, que é uma aquarela pequena, assim, pequenininha. Quem for para a sede da Juf em Brasília, tá lá. Eu achei legal que eles colocaram exatamente em cima do cafezinho. Então, certamente você vai ver, porque quando toma um cafezinho, você vai ver essa imagem lá, que é um nordestino que construiu Brasília, né? Então eu coloco aí uma aquarela de um nordestino com base atrás de um croquis do Niemeyer, né? Então aqui eu fiz a cópia do croquis de Niemeyer, coloquei aí embaixo também um dizer do Niemeyer, né? Falando justamente sobre a construção de Brasília, que Brasília foi construída pelos nordestinos, enfim, e tá lá na sede de Brasília. E esse aí realmente não é, a Mádia falou uma coisa interessante, esse não é o Renato Aragão, esse é o Didi Mocó, colesterol, Mufumbo, né? Ele mesmo, né? Da pose que tá aí, é
é o Didi dos anos 70, né? Aquele Didi que a gente assistia nas reprises que passava na televisão, e eu ainda peguei, né? O Renato Aragão aí nos Trapalhões, não era dessa época aí não, mas eu ainda peguei o Renato Aragão e os Trapalhões no domingo à noite na televisão. Bom, tem vários outros, tem umas coisas mais estilo pop que eu gosto de fazer, tipo esses, né? Esse aqui é um maior em papel, eu não mostrei nenhum até agora, tem uns papéis que eu faço maior, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é um sertanejo metido a besta, né? Eu chamo ele de acaju, porque ele tá com cabelo acaju, para ser metido a besta, colorido, bem vestido, mas ele não deixa de ser um sertanejo, né? Ele tá aqui, o sertanejo, como diz, o sertanejo que enricou, né? E o Batman dos anos 60, né? Esse que tá aí, esse também tá aí atrás, enfim. Esse aqui já é em canvas também, né? Menorzinho. Então, nesse contexto, pessoal, eu queria mostrar para vocês, como vocês viram, é mais na temática nordestina, é mais ser um pouco de amostrado mesmo, né? Mostrar o que eu faço, mostrar a obra que eu venho fazendo como uma terapia, como uma diversão, né? E, como eu disse, é uma forma, inclusive, de economizar na decoração da casa, né? Aqui, nessa imagem, inclusive, eu estou dando um spoiler de um presente que eu vou dar para um amigo que me encomendou isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos, mas ele em breve receberá. Eu não sei se está assistindo, mas se tiver, espero que não, porque aí ele não vai ver essa obra antecipadamente. Algumas são tão queridas a mim mesmo que eu fico com elas, né? Não coloco nem dou, nem vendo, nem nada. Essas aqui, por exemplo, são as que estão comigo, né? Essa aqui é um vaqueiro, uma aquarela, está aqui na minha sala. E aí mostra também bem para vocês como é que é a obra enquadrada, né? Porque a moldura também tem a ver com o estilo. Enfim, a moldura faz parte do trabalho. Esses aqui são 2 também que estão aqui, 2 criancinhas. Esse de cima é a minha filha com as amigas. Veja, esse aqui de cima é isso. Eu estava lá na escolinha dela e vi a cena, as 3 sentadas comendo pipoca. Então, imediatamente eu tirei foto, né? E mostrei vi a foto e imediatamente cheguei em casa e já fiz ali o rabisco para começar a fazer, justamente porque era uma cena assim das 3 meninas comendo pipoca, né? Esses menininhos aqui também estão na minha sala da casa, 2 menininhos bravos, né? O negro e o branco, o negro e o branco com raiva, estão com raiva aqui, não estão muito felizes não, mas esse aqui é o meu pai, né? Que eu fiz, é uma referência a ele, e eu me emociono quando eu vejo, enfim, porque é uma forma de fazer com que ele esteja presente aqui no nosso dia a dia, né? Meus filhos verem quem ele era, e aqui eu tentei retratar realmente o jeitinho dele mesmo, como ele era, de uma forma bem legal. Então, e por fim esse aqui, que é o jangadeiro. Esse aqui é mais um modo, né? Também uma aquarela, que foi feita com base numa fotografia da minha mulher, né? Ela tirou a fotografia na praia de Flecheiras, exatamente no momento em que a jangada chegava e o pescador trazia o peixe. E, né, com base nessa fotografia dela, obviamente mudando algumas coisas, né, modificando um pouco o ambiente, eu desenvolvi essa questão. Bom, o tempo já está quase no fim. Eu mostro aqui para vocês, como disse sempre, a ideia é de que a arte é preciso, é necessário para a gente viver, né? Tem várias coisas aqui que eu podia mostrar também, mas a temática das crianças, né, que eu já falei, pintos meus, e pintos... Também tem um desses aqui, tem um spoiler também de uma outra encomenda, que foi também baseado nessa história. Eu vi a fotografia, achei incrível aquela fotografia, imediatamente me veio à mente a ideia da obra que está aqui, né? Deixa eu mostrar isso aqui também por último. Também é em papel, né? Esse aqui é maior, tamanho A3, é mais ou menos o tamanho de um pôster. Então, como eu disse, o segredo da arte é a gente não
parar de desenhar, né? É de expor também as crianças a arte, né? Esses aqui são os meus filhos quando a gente pode viajar, né? Ultimamente não é possível, mas enfim, eu tento levá-los sempre e colocá-los em contato, né? Esse de cima é o Rafael com o Rafael, né? Com os Rafaéis, são duas obras de Rafael, e o Rafael, que é meu filho mais velho, com os Rafaéis, e aqui a Maria Júlia que está de costas vendo o Dali, né? E a pequenininha Laura ainda não tá entendendo muito bem, mas daqui a pouco, certamente, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de também mostrar a ela alguma coisa nesse sentido. E, enfim, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como a live é Café com Arte, tem um pessoal aqui, enquanto eu estou falando, fazendo café com arte aqui, né? Eu aproveitei aqui, eles nem sabem que eu recebi a foto, já postei aqui, né? Então, tem um vinhozinho aqui, o meu também já está aqui, né? Porque já que não é jurídico, a gente pode, né? Não tem problema de aparecer na live o vinho, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a oportunidade da Rejuf de trazer a chance de eu, enfim, perder a besteira de mostrar as coisas que eu faço, né? O bolo, infelizmente, eu não posso mandar para vocês, mas eu garanto que tá bom, né? Então eu agradeço demais a participação de todos, né? Do pessoal da Rejuf pelo convite, a Mádia, a Liz, a Elise, enfim, toda a turma que faz parte da Rejuf agora, e não precisa dizer também o meu carinho que eu tenho pela Rejuf, né? Foi grande parte da minha vida, a gente trabalhou muito isso e eu espero que ela se desenvolva cada vez mais, né? Siga nesse caminho de tanta atividade jurídica importante, mas também mostrar um pouco da nossa vida. Eu sou, como vocês sabem, fã das nossas congregações, né? Dos nossos encontros, e é isso que a gente precisa fomentar. Então, eu espero que outros colegas percam a vergonha, como eu estava até agora, de falar um pouco sobre coisas que ninguém sabe, né? Da sua perspectiva, nossos cantores, nossos bailarinos, dançarinos, enfim, poetas e todos os artistas que nós temos, que são sempre muito bem-vindos, né? Então, turma, eu agradeço. Caso tenham alguma dúvida, queiram alguma informação, podem me contatar, vocês todos têm meus contatos aí. E é isso, eu agradeço demais mais uma vez. Encerro por aqui, esperando que na próxima live tenhamos outros colegas que eu acompanharei com certeza. E espero ter falado o suficiente aí, agradado pelo menos um pouco, mostrado um pouco do que é o meu trabalho, tá bom? Então é isso, acabei no tempo certo. Eu agradeço a todos pela presença, pelos elogios, que os amigos aqui estão presentes, né? E eu deixo aí sempre a foto. O Rafael e a pequena não estão na foto, porque eles são mais tímidos, mas a Maria Júlia é a nossa artista aqui da casa. Se duvidar, daqui a pouco ela aparece aqui querendo participar da live, né? Mas é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos que assistiram, a participação, o convite, e até a próxima oportunidade. Até logo.